O cuidado ao paciente na oncologia deve sempre ser um cuidado holístico. O que é importante é nós deixarmos sempre claro, e isso se manifesta nas nossas equipes multiprofissionais, nos boards terapêuticos, o que nós sempre prezamos é pelo cuidado do paciente como um todo. Nós precisamos cuidar das pessoas e não das doenças. Fazer isso, embora pareça bastante bonito nas palavras, é bastante difícil de fazer na prática, porque envolve uma série de habilidades emocionais e cognitivas aos quais muitas vezes nós não estamos habituados a lidar. Nesse contexto, imaginando a pessoa como tendo um componente biopsicossocial, nós acrescentaríamos mais um componente para completar a avaliação do indivíduo, que é a sua espiritualidade. Em um novo modelo, que eu diria biopsico-sócio-espiritual, nós teríamos que levar em conta, além dos cuidados habituais que nós promovemos, também a questão da espiritualidade. O que é a espiritualidade, então, que eu proponho como abordagem dentro das nossas equipes multiprofissionais? Espiritualidade é a busca de sentido e propósito da vida, baseado em uma conexão com o transcendente ou com o sagrado. Percebam que não se trata aqui de religião, se trata de que o indivíduo encontre na sua conexão com o metafísico, na sua conexão com aquilo que ele encontra, valor tangível, valor real, que dê significado e propósito para a sua vida. A religião, ela tem um âmbito mais organizacional. A religião, ela incorpora a espiritualidade e dá a ela uma dimensão mais social, comunitária e associa práticas e ritos específicos à vivência da espiritualidade. São coisas simbióticas, mas que não necessariamente aparecem na mesma proporção no indivíduo. De tal maneira que eu posso ter indivíduos extremamente espiritualizados, onde a sua espiritualidade não corresponde a uma estrutura religiosa bastante específica, como, por exemplo, no budismo. Determinados grupos budistas possuem práticas espirituais bastante profundas, mas que não se correlacionam com ritos ou atividades específicas de uma religião. Do outro lado, nós temos pacientes que têm uma religiosidade bastante grande, com práticas de ritos e frequência a determinados grupos de oração e música, mas que não conseguem cultivar uma conexão com o sagrado ao longo desses rituais. De tal maneira que nós não podemos passar por pressupostos religiosos sempre que queremos atingir a espiritualidade. Veja, a partir desse momento que eu conceituo a espiritualidade dentro de uma dimensão interreligiosa e ecumênica, e que inclui inclusive pacientes que não têm nenhuma forma de compreensão do transcendente, eu posso abordá-la de uma forma clínica, porque eu passo a abordá-la sem nenhum proselitismo e sem nenhuma tendenciosidade. A espiritualidade, então, é a busca de cada um pelo sentido da própria vida dentro de um valor sagrado para ele próprio. E cuidar disso é fundamental. Quantos pacientes, diante de um câncer metastático, não se questionam por que isso aconteceu comigo? Ou por que Deus fez isso comigo? O que vai acontecer agora? Aonde está o sentido de tudo que eu fiz, da família que construí, das realidades que montei, dos planos que fiz? O desmoronamento dessas realidades muitas vezes não se trata só de uma questão psicológica ou psiquiátrica a se tratar com remédios ou terapia, mas muitas vezes toca o âmago ontológico do indivíduo, fazendo com que nós precisemos encontrar meios de ajudá-lo. Ajudar a cuidar da espiritualidade para o médico não se trata de se tornar pastor, padre ou rabino da pessoa que atende, mas se trata de ter uma sensibilidade organizada, programada e esperada para cuidar desses pacientes. Da mesma maneira como abordamos na nossa anamnese questões relacionadas a demandas sociais ou a demandas psicológicas ou familiares, temos que tornar rotina na nossa prática a abordagem de questões religiosas e espirituais. Não se trata de perguntar nominalmente a religião do indivíduo, que muitas vezes diz aquilo que vem da sua tradição familiar ou de uma experiência religiosa que ele não vive, mas se trata de avaliar a fé do indivíduo, os valores importantes para ele, os valores transcendentes e morais que dão sentido até aquele momento do adoecimento, porque prospectivamente eu tenho que avaliar o quanto isso pode estar sendo desconstruído. Um exemplo clássico são pacientes muito religiosos que, quando adoecem, culpam a si próprios em decorrência de algum pecado a terem adoecido. Então, cria-se necessidades espirituais claras,
baseadas em sofrimento espiritual, perda de esperança, revolta com Deus, movimentos de barganha e trocas de religião. Então, estar sensível a esses temas faz com que o tratamento ganhe um tom mais humanizado e faz com que o médico e a equipe multiprofissional possam cuidar de verdade das pessoas. Uma capelania bem estruturada, a qual os pacientes possam ser referenciados, ajuda bastante, mas muitas vezes só ouvir as demandas e facilitar o acesso de determinados grupos de auxílio e de suporte espiritual já são boas medidas. O benefício da espiritualidade no cuidado do paciente oncológico já foi visto em diversos estudos. Esses estudos muitas vezes são pequenos e não têm, na verdade, em boa parte deles, o rigor que se gostaria, mas quando se pega a literatura de uma maneira geral, conseguimos encontrar bons exemplos de estudos com desenhos bastante interessantes, mostrando benefícios da espiritualidade em relação à redução de risco cardiovascular, em a maior bem-estar durante o tratamento oncológico e durante o adoecimento, mesmo a menor nível de deterioração cognitiva durante o curso de demências, entre outros benefícios. Então, a espiritualidade tem se consolidado dentro dos currículos médicos de uma série de universidades como sendo um tema a ser estudado e a ser levado em conta na prática. Nós gostaríamos que esse tema fosse mais discutido na realidade brasileira e que tivesse maior suporte, maior discussão, maior abordagem, principalmente no meio oncológico, onde lidamos com doenças graves e que potencialmente ameaçam a vida e ameaçam o sentido e propósito das pessoas que cuidamos. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia e um dos grandes pensadores na questão de propósito e sentido de vida, diz que o que faz as situações insuportáveis não são elas em si, mas as circunstâncias que as rodeiam e o sentido e propósito que damos a essas circunstâncias. Então, que nós possamos aprimorar o cuidado espiritual dentro das nossas instituições e darmos o devido espaço a esse tema.